Bom, antes de mais nada, a ressonância magnética, ela é uma arte, né? Então, já deixo logo as duas imagens aqui, emblemáticas, né, da tractografia do cérebro, né? Que, antes de mais nada, a ressonância é um estudo, né? Não é simples um exame. Ah, vou fazer um exame de ressonância. Não, é um estudo, né? Para o paciente e para nós que estamos realizando o exame. Para o paciente é um evento para ele, né? Para ele chegar até a ressonância magnética, é um evento, né? Ele tem que se programar, ele tem que se mobilizar até o hospital ou até uma clínica para realizar o exame. Então, para o paciente é um evento aquilo ali. E para nós é um estudo, né? Quem realiza exame de ressonância magnética tem que realizar estudos específicos, né? E hoje eu vou falar um pouco sobre o meu dia a dia na ressonância magnética. Dia a dia por quê? Porque eu trabalho em 3 lugares, os 3 têm as workstations, né? Estações de trabalho, onde a gente tem que reformatar, trabalhar as imagens, fazer reconstrução. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre o dia a dia, algumas sequências específicas, algumas sequências especiais. Espero que goste. Se ficarem na dúvida, tem um chat, vou tentar não me estender nos slides, tá? Mas é bastante conteúdo, vai cansar um pouquinho, porque é muita imagem. Mas antes de mais nada, eu tenho que falar um pouco sobre os planos e os cortes anatômicos, né? Saber que o que é um axial, o que é um coronal. Então, aqui o plano sagital, da esquerda para a direita, divide o corpo humano da esquerda para a direita. Plano transversal, que nós chamamos no dia a dia carinhosamente de axial, onde da cabeça, do pescoço para cima, a gente realiza de inferior para superior, do pescoço para baixo, de superior para inferior. Plano coronal, que é de anterior para posterior. Então, antes de mais nada, a gente tem que saber sobre esses planos para poder conseguir chegar numa reconstrução mais avançada. Agora, falando um pouquinho mais avançado, a gente tem hoje em dia na ressonância, na tomografia, hoje em dia não, na tomografia já vem há muito tempo, na ressonância está cada vez mais projetando, né? São a máxima e mínima projeção de intensidade e os famosos VRT 3D, né? Então, eu vou explicar um pouco sobre isso. O MIP, que é a máxima projeção de intensidade, e mini-MIP, que é a mínima projeção de intensidade, e o VRT, que é o 3D que nós utilizamos. O mini-MIP, basicamente, nós utilizamos no SWI, em sequências do crânio, dedicada para o crânio, então quase não utilizamos no corpo, por exemplo, então a gente utiliza o mini-MIP, mas basicamente no crânio, na sequência gradiente eco, né? MIP a gente utiliza muito em vasos, né? Vasos anjos, né? Anjo arterial, venosa, e o VRT, principalmente em anjo, para demonstrar melhor os grandes vasos ou os pequenos vasos, tá? Antes de mais nada, também existe agora, na ressonância magnética, os famosos VRT fino, ou os MIP fino, onde você consegue navegar por dentro daquela estrutura. Então, aqui não é um 3D do crânio, é um MIP fino, onde você consegue navegar, passar por essas estruturas ao longo do corpo, né? Tanto no cérebro, abdômen, pé, por exemplo. Então, você consegue fazer, de acordo com o corte que você vai fazer, visualizar o vaso que você deseja, né? Então, aqui é um MIP fino de 20 milímetros, onde a gente determina a quantidade o tamanho do corte, 20 milímetros, e aqui é um VRT fino. O VRT fino é um 3D, só que com corte fino, né? Você consegue navegar, por exemplo, dentro do cérebro, até mesmo do abdômen também, do tórax, e por várias estruturas. Bom, hoje o que a gente vai falar um pouco sobre sequências avançadas e suas reconstruções, sobre angiorressonância, encéfalo, elastografia, cardio, mielografia, protocolo de músculos esqueléticos, mamas, próstata, útero, volumetria, tractografia, fusão fetal e futuro, né? Então, vou tentar fazer o mais rápido possível, não garanto. Bom, antes de mais nada, angiorressonância, basicamente, ela é chamada de anjo por estudar várias artérias e veias de forma não invasiva, principalmente na sequência chamada TOF, né, que é tempo de voo. Temos as sequências phase e contrast, que é a famosa, que nós realizamos muito em fases venosas, né, mas também utilizamos no coração e em algumas séries do corpo, nós vamos explicar aqui também. Sequências com contraste e sequências dinâmicas. Lá nós temos um phase contrast que demora em torno de 4 minutos hoje, mas lembrando que é uma sequência muito demorada. Antigamente demorava em torno de 9, 10 minutos, onde eu trabalho tem um outro equipamento que é mais lento, então lá demora em torno de 10 minutos, e no outro 4 minutos. Então há uma diferença de equipamento, tem que saber que equipamento que você está utilizando. Mas basicamente a gente utiliza para ver a fase venosa.
Aqui também a fase venosa, né?